Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal O Caminho para Damasco. Esse é um dos primeiros vídeos aqui do nosso canal, espero que o primeiro de muitos. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? Espero que o conteúdo aqui ministrado seja algo que agregue valor na sua vida espiritual, no seu dia a dia, e que de alguma forma, né, contribua para uma transformação positiva, tá? Da sua pessoa, do seu ser. Pessoal, hoje nós vamos falar acerca de um assunto extremamente importante, que é a sensação de merecimento. Talvez você que está aqui me assistindo agora esteja pensando, se perguntando: poxa, mas o que é o merecimento? Que tema é esse, né? Eu não ouço falar disso na Bíblia. Mas na verdade, quando a gente vai explorar um pouquinho mais a palavra do Senhor, que nós acreditamos, né, é a Bíblia Sagrada, nós vemos que esse tema do merecimento, esse sentimento de merecimento, melhor dizendo, é o que deu início ao pecado original, ao pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, por se acharem merecedores de serem algo melhor do que aquilo que Deus tinha para eles. E o que eu quero dizer com isso, trazendo aqui para o nosso cotidiano? Quantas vezes em nossas vidas nós não nos julgamos merecedores de mais, né? Poxa, eu mereço mais, né? Eu trabalho, eu estudo, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus filhos, eu sou um bom filho, eu ajudo os meus pais em casa, eu sou fiel, eu vou na igreja, né? Para os irmãos que são já da igreja, né? Já são irmãos em Cristo, que servem de repente em seus ministérios, você pode pensar: poxa, eu já estou na casa do Senhor, eu faço tudo certinho, obedeço tudo certinho, eu merecia mais, porque o fulano ali, ó, que nem da igreja tá com carro importado, de repente tá com, né, boas viagens sendo realizadas, ostentando muito nas redes sociais. As redes sociais, né? O quão perigosas elas podem ser, mas isso pode ficar para um outro vídeo para a gente poder, né, tratar melhor. A verdade é que esse sentimento do eu mereço mais, ele é um sentimento diabólico, pessoal. Nós temos que ter muito cuidado, porque ele denuncia em nosso coração a insatisfação que nós temos com aquilo que o Senhor tem nos dado, a falta de contentamento com aquilo que Ele proveu em nossas vidas até hoje. Porque nós que acreditamos que Deus é um Deus Pai, é um Deus que cuida, é um Senhor que nos sustenta, nós precisamos estar satisfeitos única e exclusivamente com a presença dEle, com a presença do nosso Pai. A nossa satisfação, ela não pode de forma alguma estar condicionada a circunstâncias e elementos externos à nossa vida com o nosso Pai Celestial. Então, eu não posso ser feliz, ser satisfeito só se Deus me abençoar com um carro importado, só se Deus me abençoar com a casa que eu quero, só se Deus me abençoar com a esposa que eu quero. Não é assim que funciona. Na verdade, a nossa suficiência, a nossa satisfação deve estar exclusivamente no Senhor, né? O salmista, no Salmo 23, que é tão famoso, tenho certeza que você já ouviu em algum momento, ele fala: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou de nada sentirei falta. Esse salmo ele não fala de provisão, diferentemente do que muitas pessoas podem acabar pensando. Não, ele não está falando que o Senhor não vai deixar faltar nada. O salmista está falando que o Senhor é suficiente. Eu não vou ter falta de nada, porque a presença do meu Senhor me satisfaz plena e totalmente. E quando nós trazemos aqui para as cartas, as famosas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, eu destaco uma passagem da epístola que ele escreve aos Filipenses, num contexto em que o apóstolo Paulo estava preso, estava encarcerado naquela época. Ele fala da seguinte maneira, já para o final da carta, né, no capítulo 4, no verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente
em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui que a felicidade dele, a satisfação dele, não estava dependendo de fatores externos. Não estava dependendo se ele estava com dinheiro, se ele estava bem alimentado, se ele estava com fartura, com abundância, ou se ele estava na miséria, se ele estava preso como ele estava na época, ou se ele estava livre. Porque a satisfação, a felicidade dele estava na presença do Senhor. E hoje, meus amigos que estão aqui assistindo esse vídeo, nós temos a possibilidade, graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de gozar da presença do Senhor, de poder desfrutar de um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós negligenciamos isso, nós achamos que isso não é tão importante, muitas vezes nós nos lixamos para isso ou até mesmo, na verdade, utilizamos de Deus tão somente como uma ponte para conseguir aquilo que a gente quer, né? E eu me incluo nisso. Eu posso calçar a minha sandalinha da humildade e reconhecer, porque dos pecadores, né, certamente ali eu sou o pior ou estou entre os piores, como diz o apóstolo Paulo. Então, o primeiro passo é esse, a gente fazer um autoexame e principalmente pedir a Deus um exame do alto, para que Ele examine nosso coração e mostre a sujeira que eventualmente esteja escondida. Mesmo que você, meu irmão e irmã que esteja assistindo isso aqui, já seja uma pessoa cristã, um filho, uma filha de Deus, mas talvez você esteja fazendo a coisa certa com a motivação errada. E eu quero te convidar, através desse vídeo, poder fazer essa análise de consciência, de coração e pedir o Espírito Santo de Deus para poder te ajudar nessa árdua tarefa.